Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer as melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Há algum tempo, numa sessão, uma pessoa dizia-me: eu já percebi tudo sobre mim. E honestamente, pela maneira como ela falava, parecia mesmo verdade. Sabia identificar padrões, sabia falar da infância, sabia explicar as suas feridas, sabia reconhecer os mecanismos de defesa, sabia até usar palavras que há uns anos nem apareciam em conversas normais. Trigger, validação, apego, trauma, regulação emocional, estava tudo certo. Mas depois fiz-lhe uma pergunta simples: o que é que estás a sentir neste momento? Ela ficou em silêncio. E ficou em silêncio durante vários segundos. E aquilo fez-me pensar, porque hoje existe uma coisa muito curiosa. Nunca tivemos tanta capacidade para falar sobre emoções, mas nem sempre temos a mesma capacidade para as sentir. E há uma diferença gigante entre as duas. Uma coisa é compreender a emoção, e outra completamente diferente é permitir-te vivê-la. Porque o compreender acontece na cabeça, o sentir acontece no corpo. E nós vivemos numa época muito mental. Analisamos tudo, interpretamos tudo, pensamos tudo, mas nem sempre sentimos. Aliás, às vezes fazemos uma coisa ainda mais sofisticada. Falamos sobre aquilo que sentimos para evitar sentir aquilo que sentimos. Isto parece contraditório, não é? Mas, como se costuma dizer, é raro, mas acontece muito. Há pessoas que conseguem explicar a tristeza na perfeição, mas não conseguem ficar 5 minutos com ela. Conseguem explicar a ansiedade, mas não conseguem ouvir aquilo que ela está a tentar mostrar. Conseguem falar da dor, mas não conseguem atravessá-la. E atenção, isto não é uma crítica, é uma observação. Porque sentir exige uma coisa que nem sempre gostamos de fazer: parar. E parar, hoje, tornou-se quase um ato revolucionário. Porque quando paramos, começamos a ouvir coisas. Começamos a ouvir o desconforto, a dúvida, o medo, a tristeza. E muitas vezes nós preferimos ocupar-nos. Ocupamos-nos com trabalho, com distrações, com conteúdos, com pessoas, com objetivos. Qualquer coisa serve. Desde que não tenhamos de ficar muito tempo sozinhos com aquilo que sentimos. É incrível, não é? E isto vê-se muito nas relações. Porque hoje há muitas pessoas que sabem comunicar, mas muito poucas que se sabem vulnerabilizar. Sabem dizer: eu tenho uma questão para falar contigo, mas não sabem dizer: isto magoou-me. Sabem dizer: precisamos de conversar, mas não sabem dizer: eu tenho medo de perder isto. Sabem explicar tudo, mas nem sempre conseguem mostrar-se. E isto cria uma ilusão que é muito interessante. A ideia de que boa comunicação é a mesma coisa que conexão ou que ligação emocional. E não é. Ajuda, e muito, mas não é a mesma coisa. Porque uma pessoa pode comunicar muito bem e continuar profundamente desligada de si. Aliás, algumas das pessoas mais articuladas que eu conheço são também algumas das que mais dificuldade têm em sentir. Por uma razão simples, porque aprenderam a sobreviver através da compreensão, não foi através da experiência. Agora, atenção, não estou a dizer que pensar é um problema, porque se fosse este podcast acabava aqui. Mas talvez exista uma diferença importante entre refletir e viver permanentemente na cabeça. Porque há pessoas que transformaram a vida numa análise constante. Tudo é interpretado, tudo é explicado,
tudo é compreendido e depois perguntam-se porque continuam a sentir um vazio estranho. Não será porque talvez a vida não se viva apenas através da compreensão? Não será porque a vida também se vive através da experiência? Só que experiência implica sentir, mesmo quando é desconfortável. Aliás, vou dizer uma coisa que pode não ser muito popular. Nem tudo o que sentes precisa de ser resolvido imediatamente. Às vezes só precisa de ser sentido. Mas nós gostamos muito de transformar emoções em projetos. Sentimos ansiedade, queremos resolver. Sentimos tristeza, queremos eliminar. Sentimos medo, queremos ultrapassar. E às vezes o corpo está apenas a pedir uma coisa muito simples. Está a pedir atenção, presença, escuta. Porque as emoções não aparecem para nos castigar, apesar de às vezes nós acharmos que sim, não é? Elas aparecem para nos mostrar algo, para nos informar. O problema é que vivemos tão ocupados a tentar controlá-las que raramente as ouvimos. E depois acontece uma coisa curiosa. Começamos a sentir-nos desligados. Desligados dos outros, da vida, de nós próprios. Mesmo sabendo explicar perfeitamente porque é que isso está a acontecer. E talvez seja aqui que está uma das grandes ironias da vida moderna ou dos tempos de hoje. Nunca tivemos tanta linguagem emocional e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão afastados da experiência emocional direta. Sabemos falar sobre tudo, mas nem sempre sabemos sentir tudo. E talvez o autoconhecimento não seja apenas compreender quem somos. Talvez seja também criar espaço para nos encontrarmos sem precisar de explicar tudo. E com isto vou deixar-te 2 perguntas. Há quanto tempo não perguntas a ti próprio o que estou realmente a sentir? E mais importante, quando sentes alguma coisa desconfortável, costumas ouvir ou tentar resolver imediatamente? Talvez nem tudo aquilo que sentes precise de uma explicação. Talvez algumas coisas precisem apenas de presença. Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do podcast Entre Perguntas. E se este episódio te deixou a pensar, talvez seja uma boa oportunidade para fazer algo diferente. Sentir. Encontramos-nos no próximo episódio.